Graças a paz a todos. Estamos em mais um programa EBD Foco Lições que Edifica. Estamos hoje aqui para abordar mais um tema específico da lição, cuja lição tem 13, essa revista da EBD tem 13 lições. E dessas 13 lições, a primeira encabeça toda a revista no seu geral, no seu contexto geral. E o primeiro tema é sobre ética cristã. O que é ética cristã? Então a gente vai estar abordando em cada aula a ética cristã mediante a ética secular. Quais são as suas diferenças, as suas concordâncias, as suas discordâncias. E para a gente discutir esse assunto, a gente já vai começar fazendo a leitura do texto áureo que se encontra no livro de Salmos 139, verso 16. Que diz assim a palavra do Senhor: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. A gente já vai direto também para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra também em Salmos 139, do verso 1 ao 18, que diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuístes o meu interior. Entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de todo modo terrível é tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. E a gente vai trazer também, a nossa ideia é trazer para você, professor, para você, professora, um subsídio teológico para você dar sua aula do seu jeito, mas você trazer mais subsídios para você colocar, porque o aluno vai perguntas, e a gente vai, como se fosse uma simulação de perguntas que você receberia na sua sala de aula, para não sair nada sem ser respondido. E a gente vai apresentar aqui, o objetivo geral da lição é mostrar que a dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios fundamentais da fé cristã. Os objetivos específicos da nossa lição de hoje é expor o conceito geral e bíblico do aborto, afirmar que o embrião e o feto são seres humanos, e destacar os tipos e as implicações do aborto. Como vocês bem sabem, a gente tem o costume de trazer cada dia um convidado diferente para estar abordando juntamente conosco a lição em si em questão.
E a lição que a gente vai trazer hoje é ética cristã e o aborto. O que a ética cristã, o nosso meio, ou seja, a Bíblia, fala sobre essas questões morais dos dias atuais, que é o aborto? E para estar respondendo, eu já vou começar fazendo a pergunta para o pastor Eliseu Felipe. Pastor Eliseu Felipe, ética cristã, a ética secular e o assunto específico aborto. O que o pastor tem para falar para a gente sobre esse tema? Paz do Senhor, pastor Eliseu Felipe. Paz do Senhor, pastor Leonardo, diácono Sebastião, paz do Senhor. Quero parabenizar também pelo trabalho desenvolvido, pela oportunidade que está dando aqui para nós, para estar debatendo acerca de um assunto tão delicado como esse, né? Entre outros que nós, como cristãos, somos abordados constantemente. Então, que Deus possa abençoar e que possa crescer mais e mais esse trabalho de vocês que nasceu no coração de Deus antes de se colocar em prática. Que Deus possa abençoar. Bom, para falar do assunto de aborto, que é o que a revista ou o tema que está sendo colocado aqui, para responder, primeiro eu gostaria de falar sobre duas definições da ética cristã, que é o assunto que está sendo abordado, a nossa opinião, a nossa visão segundo a ética cristã. E quero também colocar também sobre a ética como ciência, ética secular. Secular entende tudo que aquilo que for fora da Bíblia é secular. Então, a ética em ciência, ela estuda o que é certo, o que é errado. Porém, a ética cristã, ela estuda o que é certo, o que é errado, a partir do que a Bíblia diz ser certo e ser errado. Então, a nossa opinião, a nossa visão, o nosso assunto a ser abordado aqui, as respostas que nós vamos dar aqui, é acerca do que a Bíblia diz ser certo e ser errado, acerca do aborto. O aborto em si, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ele condena. Nenhum texto bíblico, a Bíblia deixa claro que um ser humano pode tirar a vida do outro. A Bíblia diz que a vida pertence unicamente a Deus. Há alguns abortos, alguns temas, algumas situações de pessoas diferenciadas, mulheres de diferentes classes sociais, ela às vezes se encontra em uma situação em que coloca que o aborto seria a melhor solução para o problema dela, ali naquele momento. Por exemplo, eu posso falar aqui 3 tipos de aborto que nós, como social, como pessoas que vivem numa sociedade, nós ouvimos sempre e até vivenciamos algumas. Principalmente a gente que lidar com o público, porque nós ouvimos e sempre de diversas pessoas falando, diversas mulheres falando de diversas classes sociais. Por exemplo, tem um aborto por problema financeiro, por exemplo, a mulher que se coloca em fazer um aborto por problema financeiro, ou seja, não tem condições de criar e tal, e a gente vai estar esclarecendo a cada um desses aqui que eu vou estar mencionando aqui. Eu só vou colocar os 4 aqui para a gente entender, para depois a gente debater sobre os 4. O segundo aborto é a adolescência, na adolescência. O terceiro aborto é por problemas de relacionamentos. Mulher com problema de relacionamento na sua casa com seu marido, e tem problema, enfim, a gente vai debater sobre isso aí. E o outro aborto é por estupro, que é o que mais a gente somos indagados. Porém, eu vou dar a minha visão como pastor, como estudante da Bíblia e acerca daquilo que a Bíblia fala sobre todos esses daí. Então, para a gente entender melhor, nós vamos pegar um por um para nós estarmos explicando. Primeiro, para nós falarmos acerca de um aborto, palavra aborto, a gente vai logo direto como que no resultado. A gente tem que pegar na solução. Onde começou, onde se originou para chegar naquele problema. Porque se a gente for pegar no problema, então a gente for pegar no resultado, a gente vai deixar muita coisinha aberta e não vai entender. Por exemplo, vamos estudar sobre o aborto, mas espera aí, o que é aborto?
O que se trata o aborto? Então, para a gente colocar seriedade, para sensibilizar o povo acerca do aborto, é preciso a gente voltar um pouquinho e entender o que é aborto. Aborto é matar uma vida, é tirar uma vida. É tirar uma vida. A Bíblia em si, ela condena piamente qualquer tipo de ação. Vou dar só um exemplo aqui, de que Deus condena isso aí, foi no Êxodo capítulo 20, quando ele colocou os 10 mandamentos. Não matarás. Não matarás, quando a gente lemos esse texto, ou alguns mais leigos lêem esse texto, pensa que não matarás é quando a pessoa já está introduzida na sociedade, ou seja, o outro vai pegar, vai assaltar, e aí, por conta do assalto, complicações, vai lá e mata o cidadão. Só entende dessa forma. Mas espera aí, é matar, tirar a vida. Você está falando vida, matar a vida, tirar uma vida. Não matarás, tirar a vida. O texto, na sua palavra original, que está escrito, que foi a linguagem hebraica, que foi escrito no Antigo Testamento, essa palavra é vida. É vida. Não matarás, não tirarás uma vida. Enfim. O texto por aí só já diz que não dá direito para nenhum ser humano tirar a vida do outro. É verdade. Agora vamos entender o que é vida. O que é vida? Segundo a biologia, que estuda a vida do ser humano, diz que a vida começa a partir da concepção. Isso a Bíblia diz que verdade. A Bíblia, porque Jesus, quando o anjo apareceu a Maria, ela disse assim, olha, de ti e haverá o Espírito Santo que conceberá de ti o Salvador. Concepção. E quando começa a concepção? A partir da conotação. O caminho que percorre o espermatozoide até o útero da mulher é cerca de 18 centímetros. Tem milhões de espermatozoides que percorrem esses 18 centímetros. Porém, chega no máximo a 14 a 15 espermatozoides até o útero da mulher, porque os outros morrem no caminho, na trajetória. E para ser formado um embrião, demora mais ou menos 4 semanas para se formar. Porém, um salmo muito lindo que foi lido aqui, diz que o Senhor, tu me conhecia mesmo ainda informe. Então, é no percorrer daqueles 18 centímetros que Deus diz que a vida começou a partir dali, que é informe porque ele não foi um embrião, não é um embrião ainda, informe antes de ser formado um embrião. E o salmista diz que ele já conhecia a minha vida, já conhecia o caminho. Então, o caminho que o texto diz aí é esse percorrimento aí de 18 centímetros que chega até lá. Então, isso aí é fantástico na minha visão como estudante da Bíblia, para a gente entender acerca da vida. E mais, para mim ter o direito de tirar a vida de alguém, eu preciso ter alguma legalidade, mas em nenhum momento, nem a biologia e nem a teologia dá o direito de ninguém. Por quê? A mãe não é o dono do feto. Verdade. A mãe não é o dono do feto. O feto é independente. A mãe é só um veículo. Segundo a biologia, diz que um embrião, quando está formado no ventre da mulher, ele tem uma placenta, uma cápsula. E essa cápsula protege do organismo da mulher, porque se não tivesse essa cápsula, a mulher rejeitava como um corpo estranho. Como um corpo estranho. Então, isso aí já por si só já indica que a mulher não é dona daquela vida. Porque se a criança, se o feto, se aquela vida não tivesse essa cápsula, ela seria rejeitada pela própria mulher. Então, por aí só diz que, já diz só, a biologia, segundo a biologia, já diz só por si só que a mulher não é dona daquela vida. Não é dona. Então, não é dona. Então, a Bíblia já vem trazendo isso aí de forma diferente, mas falando de forma que a gente precisa entender o que Deus está trazendo para mostrar para o homem que a vida pertence a dele. E a biologia, intencionalmente ou não, vem falando a mesma coisa. Já visto aqui, ela vem falando conforme a ciência, mas a Bíblia diz que a ciência para Deus é loucura. É verdade. Então, partindo daí, a gente já percebe que o ser humano, mulher,
ela não tem o direito de tirar a vida. Quero deixar claro mais uma vez que a minha opinião, a minha visão e o que eu acredito ser é a partir do que a Bíblia fala. Do que a Bíblia fala. Do que a Bíblia me diz ser certo e errado. E eu creio nela porque é a nossa regra de fé, a minha regra de fé. E eu acredito, assim, que todos os cristãos, todos os evangélicos que acreditam na Bíblia, que seguem a Bíblia como uma regra de fé, entendem da mesma forma, porque não tem nenhum texto, eu desconheço a Bíblia falar um texto que dá o direito para um ser humano tirar a vida do outro. Tem algo que eu vou falar aqui, que é bem interessante, para ilustrar de quem que é. Quando alguém faz um quadro, por exemplo, o Diácono Sebastião faz um quadro, ele fez o quadro dele. Se alguém entrar dentro da casa dele e roubar esse quadro, está cometendo um crime. Um crime, pode responder criminalmente. Porém, se ele quiser quebrar o quadro, ele pode quebrar a hora que ele quiser, porque o quadro é dele. Assim é Deus. Assim é Deus. A vida é dele. Ele faz o que ele bem entender. Isso por si só já responde algumas questões na Bíblia que fala acerca de outras coisas que eu não quero entrar aqui. Isso por si só já diz que o dono da vida é Deus. Então ele não deu direito para ninguém tirar dele. Se tirar é furto. Também mesmo porque, assim, se a gente for analisar Facebook, por onde você está assistindo a gente, YouTube, se você pegar e fazer uma postagem, só você pode tirar aquela postagem. Isso. Você pode excluir aquela postagem. Não pode o pastor Eliseu ou o Diácono Sebastião entrar no meu Face e tirar a minha postagem se eles não tiverem minha senha. Porque o Face foi meu, eu que coloco as informações que eu acho necessárias, as postagens que eu acho necessárias. Só eu tenho o direito de pegar e tirar um comentário ou uma postagem que eu mesmo fiz. Por quê? Quem fez foi eu. Que nem o pastor está falando. Até porque no livro de Deuteronômio, capítulo 33 e 39, está escrito Deus falando: veja agora o que eu sou, não há outro Deus comigo, eu saro, eu firo, eu mato e faço viver. Só complementando o que o pastor falou. A vida quem dá é Deus e quem pode tirar é Deus. E lembrando também que a gente está ao vivo pelo Facebook e você vai estar assistindo a gente, creio que ainda hoje pelo YouTube. Você no Facebook, você pode estar mandando seu comentário, pode estar compartilhando, curtindo, divulgue. Essa classe é uma classe virtual, é uma classe online onde você pode estar perguntando também, tirando suas dúvidas, trazendo algum ponto de vista seu também que pode estar incorporando essa lição, porque professores estão vendo, mesmo porque também a gente pode ter uma lição na sala de aula que um professor que não assistiu essa aula, ele pode estar fazendo o que? Ele pode estar pegando um aluno pegar e levantar esse tema, até o mesmo aluno, porque eu costumo falar que numa classe, todos nós, um aprende com o outro. Sim. Um aprende com o outro. Então, assim, o importante, assista esse vídeo que a gente está gravando aqui. Graças a Deus é para engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. E assim, tem outros canais também que você pode estar tirando materiais, suplementos teológicos para você montar uma boa lição. Tem esse canal que você está assistindo, a gente está trazendo uma espécie de uma aula para você ter aquela noção de o que o seu aluno pode perguntar, mas também tem outros canais importantes. Tem o canal EBD, o portal EBD, tem também o Fábio Segatin, que é também um pastor que fala sobre a escola bíblica dominical. A gente está aqui para contribuir para o reino, não ter uma competição, não ter nada. Então, assim, assista esses canais também, pega um pouco de cada canal, desse canal aqui. E lembrando para você também que no final desse programa, provavelmente no YouTube já vai estar, vou disponibilizar no canal EBD em Foco, vou disponibilizar um documentário falando sobre o aborto que vai esclarecer também muitas coisas. As pessoas que têm um ponto de vista, quando vê esse documentário, vai se basear, entender, vai ter uma outra visão, porque é um comentário muito interessante sobre como que é realizado o aborto, como que é as implicações que traz tanto para a mãe quanto para o feto. E a gente vai estar discutindo tudo isso. E baseando nisso, eu gostaria de perguntar aqui pedir para o pastor Diácono Sebastião ler primeiro em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1, verso 5.
é um tema muito importante também, que é baseado naquilo que o pastor Eliseu, que é pastor e escritor, ele escreveu o livro As Origens das Civilizações, livro muito importante. Se você quiser estar adquirindo, está o telefone do pastor aparecendo no seu vídeo aqui. Tem também os perigos do lado bom, também é um livro muito importante, entendeu? Eu acho que posso ter mais um livro na pastor. Tem, tá em fase de acabamento. Sim. Em breve será lançado também com temas importantes. E lembrando, redes sociais, né, também, que é o último assunto, a última lição. E a gente está aqui também com o livro do nosso convidado que teve no programa anterior, que é o pastor Flávio Souza. E o livro dele é Os Mistérios da Natureza do Fogo. Lembrando que um número excessivo de compartilhamentos e curtidas, divulgue, faz o papel a sua obra missionária, divulgando esse vídeo. O que a gente vai fazer? A gente vai estar sorteando, independente de qualquer localidade do Brasil que você mora, a gente vai estar sorteando, manda por Sedex, não tem problema, a gente vai mandar para você o livro. Esse livro que a gente vai sortear nesse programa de hoje é o livro do pastor Flávio Souza, Os Mistérios da Natureza do Fogo. E no próximo programa a gente vai estar sorteando aqui o livro A Origem das Civilizações, esse livro aqui que é do pastor Eliseu Felipe. Então, Escola Dominical EBD. A EBD é uma escola que estuda a palavra de Deus. A teologia começa na EBD. Então é bom você adquirir livros de qualidade, bíblias de qualidade, para você aumentar o seu acervo, para você poder ser um professor, porque todos podem ser um professor de qualidade, desde que se aprofunda nas Escrituras. Diácono Sebastião, Jeremias capítulo 1, verso 5. E esse verso aqui é bem interessante, cooperador André, que está naquilo que o pastor Eliseu falou, 18 centímetros, né? Que o verso 5 diz assim aqui, ó. Capítulo 1 de Jeremias, e o verso 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. E ó, antes, né? Antes que eu te formasse no ventre. Antes da formação no ventre. 4 semanas para acontecer. Então, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Como que a gente pode interferir? O aborto, que nem o pastor aqui fez menção. Aborto é a interrupção da vida. A interrupção da vida. Você assiste filmes que falam sobre filmes de guerra, né? Quando fala abortar uma missão, é quando você está numa missão e você pega e para essa missão pela metade. Ou por um pedido do comandante, ou por um ato de covardia, ou qualquer uma das circunstâncias que aparecem na vida, na guerra, abortar uma missão, ou seja, encerrar uma missão. E o aborto em questão, quando a gente se refere à vida, está falando sobre interrupção de uma caminhada, de um feto, onde pode chegar no que você é hoje. Eu não sei se você tem 30, 40, 60, 80 anos, 10 anos, você que está assistindo o programa, você passou por esse processo que a gente está falando. E graças a Deus você conseguiu viver e está aqui hoje assistindo a gente, comentando, compartilhando. Eu gostaria de passar novamente a oportunidade para o pastor Eliseu Felipe, para estar falando para a gente, Jeremias, foi feliz nesse comentário bíblico, nesse versículo, quando ele fala, antes que eu te formasse, no ventre te conheci. Ele conhece a gente antes de ser formado. No caminho percorrido. Isso aí fica em junção com a biologia. É verdade. Com a biologia. E haja vista também que nós não temos o direito nem da nossa vida. Porque se alguém começar a pegar, Deus guarde, pegar alguma coisa pontuda e começar a se retalhar, ele é preso. Ele vai preso. Porque nem ele tem o poder da sua própria vida. Então isso aí por si só já justifica a atitude do aborto, de não abortar, de não tirar a vida, de não interromper os sonhos de alguém ou a vida de alguém. Porque se o nosso irmão Jeremias, o profeta Jeremias, falou que ele conhecia mesmo ainda informe, naquele trajeto de 18 centímetros. Se ele já conhecia, então ele está dizendo, a vida já está passando por ali. E ela me pertence. Então, eu já te conhecia ali. Eu tenho algumas indagações, assim, por exemplo, se um desses fetos fosse ser um pastor hoje, transmitir a palavra de Deus,
5 desses fetos que foram interrompidos ilegalmente, criminosamente, como a lei nossa brasileira diz, fosse um presidente que tivesse de acordo com a legislação brasileira, com o povo brasileiro. Compadecer pelo E por esse motivo ele foi morto lá atrás, sem ter oportunidade de se destacar. Enfim, isso são algumas das indagações que às vezes podem fazer com que uma mulher, que é o elemento principal aí, possa mudar de ideia, se tiver alguém que não é evangélico ou se passou por algum desse problema, pode mudar de ideia se você começar a pensar dessa forma. E eu vou colocar outras opções aqui, para a mulher não abortar, ou seja, e os motivos que ela pode não abortar. O motivo maior é que a vida não pertence a ela. Cientificamente, se o feto não tivesse a placenta ou aquela cápsula, ela rejeitava como um elemento estranho, então ela não pertence. O feto, a vida, não é prolongamento do corpo da mulher, assim como unha e cabelo, não. Ele é independente, ele tem a placenta, ele se protege dela mesmo. Porque se ele não tivesse aquela cápsula, ela rejeitava ele para fora. O elemento ativo é o feto, o passivo é a mulher. Por quê? É o feto que faz parar os períodos da mulher. É o feto que diz a hora que ele deve sair. Muito bom. Nós, por exemplo, tem uma diferença entre nós, somos vivos agora, introduzidos na sociedade de um feto. É o tempo e a nutrição. Eu tenho 46 anos, sou alimentado por feijão e arroz. O feto tem um dia, uma semana, um mês, e é alimentado pela simbiose da mulher. Então, é uma vida. E essa vida não pertence àquela mulher. A mulher, ela foi dado como ser cuidadora da vida, mas não dona. Cuidadora. Determinada por ela, né? Era como se ela fosse ali só um hotel para aquela pessoa estar hospedada, né? Hospedada durante um tempo, 9 meses, a saber. 9 meses. Enfim, então, aí por si só já disse que ela não tem o direito de interromper, porque a vida não pertence a ela. Na mente do ser humano, entende-se porque ela está no ventre, então ela me pertence e eu posso fazer o que eu bem entender. Isso aí foge da realidade, foge... Até porque, pastor, desculpa, tá? A lição anterior falava sobre direitos humanos, e se for ver, entra quase numa contradição que a sociedade pensa. Sim. Cadê o direito da criança, do feto? E aqui, pastor, só desculpa aqui, Lidiane Gonzaga Lopes está assistindo a gente, Michele Almeida, Enéas Rodrigues, também está assistindo a gente, Michele Almeida, Ayla Moraes e também Carlos Alberto Domingues. Eu gostaria de pedir para você que está escrevendo, manda da onde que você é, de que região, qual ministério, qual país, porque aqui, ó, Carlos Alberto Domingues, ele só não colocou o país que ele pertence, mas ele gostaria, agradecemos, orem, irmãos, pelas intenções de Carlos Alberto Domingues Sanches. Família, que Deus te bendiga, irmãos. Então, eu gostaria de agradecer você por estar cooperando com a gente, participando desse programa, que eu creio que está sendo edificante para a sua vida. Você pode estar colocando o país que você pertence, você aqui do Brasil, fala o ministério, a cidade a qual você se encontra. Tem o Ronaldo Reis também. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Ronaldo, moro em Lorena, interior de São Paulo, Vale da Paraíba. Uma Michele muito edificante, nada nos pertence, até nossa alma do nosso Criador. A Natália Lima, bom dia, muito edificante, que Deus abençoe a todos vocês. É muito gratificante a gente estar vendo que você está assistindo esse programa, está tirando experiências, para estar agregando juntamente com a sua experiência para você poder trazer uma aula edificante para a sua classe. E para você que não é crente também, por algum motivo foi abortado, quem que cometeu esse aborto? Então, se você for trazer para o sentido espiritual, quando você deixa de fazer a vontade de Deus, é Deus que está abortando esse processo ou é você? Eu gostaria até de fazer essa pergunta para o pastor.
Pastor, quando a gente tem uma obra de Deus, que Deus tem uma obra na vida de todos que estão assistindo a gente. Quando a gente para essa obra por algum motivo, a gente cometeu um aborto. No sentido espiritual, a gente está interrompendo um processo. E no sentido espiritual, eu gostaria que o pastor comentasse quais as implicações. Quem está abortando? É Deus que está abortando? É um aborto espontâneo ou é um aborto provocado por nós, instrumentos de Deus? Se tratando só da palavra aborto. Né? Isso, tratando da palavra aborto. Aborto não no sentido espiritual. Não no sentido físico. Isso, no sentido espiritual. Aí a gente temos diversas experiências. Pode trazer essas experiências. Não só eu, mas como acho que se eu falar aqui, vocês vão se identificar também. Então, pode falar. Todos nós já passamos por isso. Abortar, por exemplo, eu já tive vários sonhos que foram abortados por pessoas. É verdade. Projetos, por exemplo, projetos que foram abortados em determinado lugar e foram ser ressuscitados em outro lugar porque a gente teve que correr no deserto para sobreviver. É verdade. Para correr em busca daquilo que tinha sido abortado. E essa pessoa que teve seu sonho abortado, que está assistindo a gente? Então, para você que teve seu sonho abortado e não sei se de repente está na igreja ou se fora dela, mas o texto que se não falha a memória, foi o Diácono Sebastião que leu, que eu mato, eu faço viver. Deuteronômio 33. Eu mato, eu faço viver. Então, se é o dono da vida, ele diz, eu mato, mas eu faço viver, mesmo que tenha sido abortado, há uma possibilidade, há uma esperança de reviver. Ainda que esteja morto. Aí isso aí só através de Jesus, só através do nosso Senhor. Se você estiver distanciada ou afastada, ou se você estiver no Evangelho, seguindo, servo do Senhor, então, se tiver, permaneça. Permaneça que quando menos você esperar, esse aborto vai tornar-se a ter vida. Isso é muito importante. E você que está fora da igreja, por esse motivo, ou por um motivo semelhante a esse, então meu conselho para você é que a vida só a partir de Deus, a vida a partir de Jesus. Se nele te dá a esperança de voltar a reviver esse aborto espiritualmente de um sonho que você teve, então volta para ele, corre aos pés dele, que ele sim te dá a esperança para reviver. Uma experiência rápida aqui é que minha mãe, Severina Maria da Silva, segunda dirigente do Círculo de Oração em Pernambuco, quando estava no leito da morte, há 27 anos, ela disse, aceite a Jesus para me encontrar no céu de novo. Isso me chamou a atenção porque eu tinha 19 anos. E eu disse, há uma possibilidade ainda de eu rever minha mãe. E aí eu vi que essa possibilidade só através de Jesus é o que eu estou fazendo hoje. Então, se a gente for analisar, é importante porque a escola bíblica dominical, o que é a escola bíblica dominical? É onde você inicia o seu ministério. Seu ministério como um pregador, como um ensinador, uma pessoa que ensina na igreja. E assim, a escola dominical não tem que ser uma coisa mecanizada, sabe? Algo que você não pode falar da parte de Deus. Você traz um estudo, você está falando, você não fugindo da temática desse estudo que você está trazendo, você pode trazer uma experiência grande. Tem pessoas que aceitam Jesus numa escola dominical. Tem pessoas que é batizado com o Espírito Santo na escola dominical. Tem que voltar essa época, uma época onde o professor dá aula com amor. É que nós estamos fazendo aqui, é com amor. A gente está trazendo algo para você, compartilhando algo da parte de Deus, que Deus colocou no nosso coração para você. E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e também ouvir do Diácono Sebastião. O que o irmão tem a falar assim, sobre o aborto? O que eu tenho para falar nessa manhã é que, para a igreja, nós que somos igreja, ponto, o aborto, nós sabemos que Deus, ele proíbe esse ato. Nós não temos direito de tirar a vida de outro ser. Foi o que foi colocado aqui pelo pastor. E o que eu estava observando aqui na nossa lição, que é enfrentando as questões morais de nossos tempos. Nós, como cristãos, nós sabemos que nos dias atuais a sociedade, uma parte da sociedade, ele compartilha desse assunto aborto e eles acham correto e acham comum, Leonardo. Né? Só que nós, como cristãos, você que é igreja, você que é um discípulo de Cristo, uma atalaia, que está
na frente de trabalho, numa escola bíblica dominical, temos que saber que nos últimos tempos, como fala aqui, questões morais de nossos tempos. Existe um texto aqui, na Palavra de Deus, em 2 Timóteo capítulo 3, que diz assim: extrema corrupção dos últimos tempos. Só alguns versículos rapidamente. Sabeis, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbo, blasfemo, desobediente a pai e mãe, ingrato, profano, sem efeito natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, ciumentos, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Se você continuar a leitura, você vai ver. Então, essa leitura, eu analisando com esta revista, nós como a Igreja do Senhor, nós temos que estar atentos a esse tipo de tema, porque por aí você vai ver pessoas concordando que a mulher, como o pastor acabou de falar, tem direito de tirar o feto, o embrião que está ali, e não é prolongamento, como ele falou, do corpo da mulher, com a unha e o cabelo que cresce, ela faz parte do corpo dela, e aqui não, ele vai sair na hora certa, ele sai por conta própria, né? E ali é uma vida. E foi o que eu falei, interessante é que se você for ver a lição anterior, direitos humanos, com essa, a sociedade que quer matar uma vida, uma criança aqui, fala de direitos humanos e não dá direito para um feto que não pode ser defendido. E baseado nisso, eu vi até um documentário falando sobre um vídeo que saiu aí, Meu Corpo, Minhas Regras. Eu gostaria que o pastor Eliseu, como ele é o convidado de hoje, ele tem todo o direito, tem passo livre para falar o que Deus colocar no coração dele. Pastor, meu corpo, minha regra. Isso procede dentro da palavra de Deus? Então, o corpo, a minha regra é complicada, porque o nosso corpo não pertence a nós. Não pertence a nós, é verdade, pastor. É verdade. Tudo pertence a Deus. Ele, 26 e 27. Foi criado do pó da terra e era só um boneco. Deus teve que fazer esse boneco da vida a partir do sopro que ele deu, Gênesis 2:7. Então a gente não tem direito a nada, tudo pertence a Deus. Nós somos uma propriedade de Deus. Então nós, por si só, não temos nada. E eu gostaria de falar de alguns assuntos que eu mencionei no começo, que foi acerca de 4 abortos. Isso. O primeiro aborto é o problema financeiro. Por exemplo, eu tive relato de um casal que estava com problema financeiro, dificuldades financeiras. E para a nossa sociedade que nós vivemos, não é difícil isso acontecer, porque nós enfrentamos diariamente, ou de vez em quando a gente tem dificuldades financeiras, até para pagar nossas contas, nós que somos assalariados, que não temos uma condição de vida financeiramente elevada. Então, um casal com problemas financeiros no seu lar, na sua casa, e de repente esse casal, essa mulher se vê grávida. Uma gravidez, segundo o relato, que foi indesejada. Mas espera aí, tinha outros meios para evitar a chegar até uma gravidez. Enfim. Então, por esse motivo de problema financeiro, essa mulher entendeu que precisava fazer um aborto, porque essa criança ia ser uma despesa a mais depois que nascesse, como que essa criança fosse um objeto dela e que ela tirasse e colocasse a hora que ela bem entender. Hoje, a mulher, nos dias atuais que nós vivemos, a mulher pode escolher optar por ter filho em determinado ano, em determinado tempo, ela pode se programar. Enfim. E quando vem uma coisa dessa natureza, então, a primeira coisa que vem aqui, que seria um problema, seria uma despesa a mais no orçamento da família. Então, a solução é abortar. Mas, espera aí, aborto seria mesmo a solução? Porque os problemas financeiros vão continuar. Particularmente, minha mãe teve 11 filhos. O nordestino gosta de ter filho. 11 filhos. E uma das palavras que ela falou que um pão que alimenta um, metade vai alimentar o outro. Mas todos vão sobreviver. Fomos todos criados.
Então, eu acredito, na minha opinião, que o problema não estava relacionado diretamente ao financeiro. Porque se fosse, ou então, se de fato era ou é um motivo de alguém abortar uma criança ou tirar o sonho de uma vida por problemas financeiros, então por que não foi pensado antes? Ou isso seria uma irresponsabilidade antes de cometer o ato? Então, mesmo se fosse uma irresponsabilidade ou um problema financeiro, não dá o direito de ninguém tirar a vida do outro. Se fosse nos tempos de Moisés, no Êxodo 20, quem matar era pagado com a sua própria vida. Então, será que isso aconteceria hoje? Eu não estou falando que de pena de morte aqui. Mas isso aí, de repente, a pessoa se sensibilizasse mais, ficasse sensível mais antes de pensar em interromper uma vida. Isso aí são um dos motivos que as pessoas colocam na nossa sociedade como um motivo para abortar uma vida ou tirar uma vida. O segundo aborto, que é muito comum hoje, e eu vou falar por quê, seria o aborto na adolescência. Crianças 13, 14, 15, 16 anos ficando grávida e com isso levando ela a fazer abortos. Pessoas jovens que têm 2, 3 abortos aí. Primeiro, o problema seria abortar ou qual é a raiz do problema? Porque hoje, na nossa sociedade, o que leva muito a uma jovem, um adolescente a engravidar prematuramente é a promiscuidade que nós estamos vivendo nos dias atuais. A sensualidade que tem invadido, principalmente alguns meios de comunicação que têm facilitado essa promiscuidade, incentivado isso aos jovens. Trazendo como algo normal. Como algo normal para o nosso tempo. E não é normal. Incentiva-se. Todo lugar que nós vamos, até terminais de transporte público, rodoviários e aéreos, nós temos lá um aviso lá. Use camisinha e coloca o preservativo lá como opção até de graça lá para você pegar essa cheio. Mas espera aí, então aí eu estou querendo ir na solução ou eu no resultado? Eu estou oferecendo um preservativo, eu estou incentivando, continue tendo relações sexuais, porém use preservativos. Espera aí. Isso aí seria o correto ou seria o filho ouvir o pai? Ver os seus princípios e ver que relacionamento sexual a partir de um casamento. A partir de que você tivesse seu companheiro vivendo com ele casado legalmente. Com certeza. Então o preservativo não é a solução do problema. Não é? E se nas escolas as pessoas ensinassem para esses adolescentes a complicação que a mulher vai ter se abortar um filho, no corpo físico dela mesmo, porque adolescentes, mulheres, não precisa ser só adolescente não, mulheres em si só, quando aborta filho, ela tem 10 vezes mais problemas de ter problemas de saúde sérios, e numa eventual gravidez, o bebê, a criança, se optar por continuar, a criança ela tem grandes probabilidades de nascer com um defeito, com deficiência na próxima gravidez, devido à decorrência daquele aborto que foi feito. Haja visto, e eu quero deixar claro também aqui, que não só a Bíblia, mas a lei do nosso país também, ela não apoia o aborto, com 2 exceções. Com uma exceção, isso comprovado com o laudo médico, se na gravidez, no aborto, optar para o aborto, se a mãe estiver correndo risco de vida. Neste caso, há 2 opções, ou da mãe ou do feto, ou da criança. Opta-se pela da mãe, por quê? Porque a mãe já está introduzida numa sociedade e a vida dela está correndo risco, mas opta-se pela vida dela,
pelo fato dela estar já numa sociedade introduzida. Então eu penso saber a vida dela, preservar a vida dela e da criança não. Só nesse caso, porque ela já está introduzida na sociedade. A lei dá esse direito. Inclusive, vou dar só aqui o artigo 128 do Código Penal da Lei 28.048/40. Essa é a lei do aborto. Só duas, e a outra exceção é de estupro. Se tiver comprovado os laudos que foi o estupro, aí pode ter ainda, você ainda tem um caminho a percorrer, a possibilidade de um aborto. E o aborto ancéfalo. Isso. E o ancéfalo, e tem um ancéfalo, né? Que é quando a criança nasce sem um cérebro. Eu tive uma cunhada que ela teve ela tomou um susto, na época, foi há 40 anos atrás, 40 e pouquinho anos atrás, ela disse que teve um susto e nem nasceu com a cabeça funda sem o cérebro. Sim. Então ela deu continuidade à gravidez, só quando o neném nasceu, o neném já nasceu morto. Então, por essa, isso aí, esse anencefálico. Isso aí, só se a vida da mãe estiver correndo risco. Porque teve um relato de uma, eu não vou falar o nome, de uma mulher que teve esse problema com o seu marido, e ela nem nasceu anencefálico, sem o cérebro. E ela foi na justiça, levou o laudo médico para abortar a criança, porque a criança ou ia nascer sem vida, ou na hora do parto ia nascer sem vida. Enfim, ela ia vir ao mundo sem vida. E a justiça rejeitou o pedido dela. Aí o que ela fez? Ela esperou até o 6º mês de gravidez para fazer um parto prematuro, um parto cesárea. Sim. Cesárea. E a justiça não deu a legalidade para tirar a criança. Isso aí há um tempo atrás. Não deu o direito de ela tirar. Pode ser que alguém consiga, desde que Por quê? Segundo ela falou, que o laudo dela não se encaixava em nenhum. Que a vida dela não estava correndo risco, e nem a do feto. E a do feto já estava lá, mas poderia sobreviver os 9 meses na barriga. Então ela não se encaixava em nenhuma das vezes, nem de estupro, nem de risco de vida. Então por isso que não foi dado o direito dela tirar a vida da criança lá. Então ela teve que esperar até o 6º mês para fazer um parto prematuro de cesárea. Enfim, então são esses dois. Eu quero, mediante tudo isso aí, eu quero também falar sobre o aborto do estupro, que é o que mais as pessoas... A pergunta que todo mundo tem. Todo mundo tem. Pode. Isso, todo mundo tem a partir... E essa é a que mais o povo usa para justificar um aborto. Mas vamos lá, peraí. O que é que a Bíblia diz sobre estupro? Tem estupro na Bíblia? Tem estupro na Bíblia. No livro de Deuteronômio, capítulo 22, verso 25 e 26, diz que se um homem encontrasse uma jovem no meio do caminho, uma jovem entenda como mulher, encontrasse no meio do caminho, e ele fosse pegar forçado, estuprar ela, e ela não gritasse, ela estava consentindo com o ato, então não era estupro. Se ela gritasse, mesmo sem ninguém ter visto ali o ato, se ela gritasse, a Bíblia diz que era considerado um estupro e o homem pagaria o ato e ela não. Mas o texto, ele para ali, ele não continuou com eventual gravidez. Por quê? Porque a vida pertence a Deus. Ponto final, só até ali, o restante deixa comigo. É como se Deus estivesse falando assim. Um estupro. No livro do Êxodo, capítulo 21, versos 22 e 23, ele diz algo bem interessante. O texto diz algo bem interessante. Se dois homens começassem a se agredir e batessem numa mulher,
e essa mulher grávida viesse a ter complicações no parto, ou o neném tivesse problemas para nascer e nascesse com alguma deficiência, aqueles homens pagariam dote por aquela mulher. Pagariam uma multa para aquela mulher, conforme o combinado. O texto ainda fica bem claro, conforme o combinado. Porém, se a mulher perdesse a criança, ou houvesse um aborto ali, a Bíblia diz que aquele homem pagaria com a sua própria vida. Então, mas o interessante do texto é que Deus não está protegendo a mulher, está protegendo a vida. A vida. Então ele está dizendo assim, ó, a vida me pertence. Mesmo que seja sem querer, tirou. Mesmo que seja sem querer, mesmo que não seja intencional, mas tirou. Fato é que tirou a vida, então a vida só quem tem o direito de tirar é o dono dela. Que é Deus. Foi o exemplo que eu dei do quadro. Só quem tem o direito de tirar é o dono do quadro. Esse é o terceiro. E tem o quarto aborto, que seria por relacionamento. Ou seja, o casal não está bem dentro de casa, não vive naquela harmonia dentro de casa como família, e aquela intimidade de casal já está se distanciando, e ali no momento deles ali, ela fica grávida. Aí ela vê que a condição do lar dela, com o marido dela, de relacionamento, já não está lá, essas coisas está mais para uma separação do que para uma continuação. Aí ela entende que ali a solução seria um aborto. E aí a mesma pergunta eu vou colocar aqui novamente. A solução de fato seria um aborto? Ou isso aí foi consequência de uma irresponsabilidade ali? Ou um desculpe, que a mulher deveria assumir e o homem também. Eu vou fazer uma seguinte indagação aqui. Se a mulher deixar a criança ir até o final, mesmo que seja estupro, mesmo que seja por adolescência, mesmo que seja por relacionamento, mesmo que seja por problema financeiro, deixar ir até o final, a criança nasceu, e a pessoa for dar um porrete para ela, que dá um porrete aqui, você não queria se livrar dele, mata ele agora. Nenhuma ia fazer. Nenhuma, porque o ser humano tem muito aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. O coração da pessoa, mas de quem está lá do outro lado sente. Entendeu? Então, às vezes a gente quer ocultar muitas coisas daquilo que a gente acha ser bom para nós, e esquecemos que do outro lado tem outra pessoa. E o aborto, segundo um pastor, fugiu da memória agora, ele diz que o aborto é a agressão dos poderosos contra os indefesos. É verdade. E assim, pastor, aqui quem está também assistindo a gente é a Thalita Silva, pastor Enéas Rodrigues, da Igreja Assembleia de Deus Maranata. Está assistindo a gente, compartilha. A gente vai estar sorteando, depois que terminar o programa, o livro do pastor Flávio Souza, Os Mistérios da Natureza do Fogo. Livro muito bom, a gente vai estar sorteando para você que está assistindo a gente vai mandar esse livro para você como contemplado deste programa. Assim, eu queria também passar algo assim, da parte de Deus para você, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Você tem essa dúvida ainda sobre uma pessoa que foi estuprada e gerou uma vida, engravidou. Ah, mas aí você vai falar tem que matar porque ela não consentiu isso, é contra os princípios da família, tá? Agora uma pergunta que eu faço, digamos você, no geral, você que está assistindo a gente agora, vamos imaginar uma situação. Você tem quantos anos hoje? Pode ter 20, 30, 40, não sei a idade que você tem, mas você sabe a sua idade. Uma pergunta que eu faço para você, digamos que você descobre hoje que você é fruto de um ato sexual, ou seja, uma violência sexual, um estupro. Você acha que você deveria morrer? É uma pergunta que eu faço. Uma pessoa que nasceu, vamos dizer, você nasceu num ato de estupro, a gestação da sua mãe foi até o final e hoje você está numa idade adulta. Você acha que você tem que morrer? A gente tem direito à vida, né? Você acha que a sua vida teria que acabar porque você aconteceu num ato de estupro? É uma pergunta que eu faço para você, Sebastião. Você acha, se você nasceu numa concepção, seja através de um estupro, o irmão acha que o irmão tinha que morrer?
De modo algum, porque eu tenho o direito de ter a minha vida. E ninguém pode optar por ela, porque se Deus me deu, é o texto que eu li lá em Deuteronômio, que Ele que dá, Ele tira. Então só Deus que deu a vida é quem pode tirar. Não é meu pai, não é minha mãe, não é uma junta médica, não é ninguém que pode decidir por mim, porque a vida é minha, Deus me deu. Porém, a sociedade tem pensado diferente, né? Eles acham que tem direito de optar pela vida do indefeso, que o pastor acabou de falar. É o mais forte saindo sobre o mais fraco. E se você for analisar também, a gente analisa pela questão, essa pergunta que eu fiz, e se fosse você, até o pastor Flávio Souza na escola anterior, ele pegou e falou pra gente, se você só vai saber sobre os direitos humanos e entender o que é direitos humanos quando você precisar dele. E assim, a mesma coisa, você só vai entender sobre os direitos humanos quando você precisar dele. Então, por que eu fiz essa pergunta? Você só vai entender o que é uma vida antes de ser formada, o direito que ela tem de existir, quando você precisar, você se colocar no lugar de uma pessoa que foi abortada, uma pessoa que foi morta. Até porque, Leonardo, aqui diante da palavra de Deus, em 1 Samuel, o capítulo 2 e o verso 6 diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então foi o que eu falei. Então Deus é quem pode, Deus do céu, é quem pode tirar a vida do ser humano, que foi Ele que deu, né? E Ele que pode também ressuscitar. Está aqui também a irmã Joelma Ferreira Soares. Boa tarde. As pessoas tentam justificar seus atos encontrando resposta no que acham correto. No meu ver, isso se dá por meio do que foi repassado para elas, no meio que elas vivem. A formação que elas têm, ou seja, essa questão tem que ser trabalhada na base, para que essas pessoas tenham e dê valor aos ensinamentos de Deus. A irmã Michele falou a verdade. O pastor Enéas Rodrigues: os que lutam pelos direitos humanos são os mesmos que matam os seres humanos indefesos. Que Deus tenha misericórdia dessa geração. Pastor Enéas Rodrigues de Caieiras, Assembleia de Deus, Maranata. A Patrícia Silva também está nos assistindo. Pastor, mediante isso, eu dei esse exemplo sobre o estupro. Tem também o caso de, hoje em dia, com uma promiscuidade, que o pastor mesmo falou, tá de um jeito que às vezes a pessoa, por questão também de adultério, entendeu? Vai lá, comete o adultério, e essa pessoa com quem ele fornicou, ele cometeu o adultério, essa pessoa engravida. Aí, para a mulher não descobrir, ou vice-versa, né, para o marido não descobrir, isso acontece nos dois casos, vai lá e aborta a criança. É um caso também que acontece, né, pastor? Isso, inclusive eu ia mencionar isso. Então já pode tomar um monte disso, pode falar. Em relação ao estupro, o que mais colocado para as autoridades políticas, as autoridades competentes do nosso país, para legalizar o aborto, é acerca do estupro. Por quê? Porque o estupro é algo que sensibiliza toda a sociedade. Porque quem não condena esse ato? Todos nós, seja cristão ou não, todos nós introduzidos na sociedade condenamos esse ato piamente. Inclusive a Bíblia. A Bíblia condena isso aí também. A pessoa que estuprasse seria condenada à morte. Enfim. Aí as pessoas começam, algumas pessoas não, algumas que entendem que o aborto se faz necessário, aí quer sensibilizar com o estupro, porque o estupro sensibiliza toda a sociedade. Mas o estupro é 0,0,0,01, referente a todo o estupro que acontece no Brasil. Ou seja, é o menor de todos. A porcentagem é muito pouca. Nós, hoje, brasileiros, somos cerca de 200 milhões de habitantes no Brasil. Cerca de 200 milhões de habitantes. Eu estava vendo, 6% está incluído o estupro, está excluído a anencefalia e o outro caso que você acabou de citar, que é na questão de risco. 6% dos três. Sim. De risco ou a mãe, optar pela mãe ou pelo filho. Certo. Aí coloca o estupro para sensibilizar a sociedade, porque é algo que todo mundo condena. Mas o estupro é o mínimo de todos. É o mínimo de todos. Então eu não posso pegar aquilo que foi específico para colocar como lei para 200 milhões de pessoas. Eu não posso. Agora, aquilo que está invadindo a sociedade de forma estrondosa, então eu posso brecar através de uma lei.
Mas aquilo que é específico, eu não posso pegar um caso específico e colocar como regra para você. Eu não posso. Mas por que é colocado isso? Porque isso sensibiliza as autoridades, não só as autoridades, mas como aqueles que estão introduzidos na sociedade para ganhar apoio. Os movimentos feministas e tal. E até porque, Leonardo, um erro não justifica o outro. A pessoa foi estuprada ali e depois ela vai optar em matar o feto lá, a criança ali, é outro erro. E assim, então, não vai tirar os traumas, matando a criança não vai tirar os traumas dela, ela vai lembrar. Então, um erro não justifica. Não, o homem, a mulher, o ser humano é feito de psicotomática. Sim. Por quê? O negócio não fica só no corpo, fica na psique. Aquilo vai ficar gerando um negócio psicológico, a pessoa não esquece. Teve um documentário de mulheres que abortaram e mostraram seus corpos lá, como se estivesse tudo bem, sem nenhum, aparentemente, sem nenhum remorso. Isso aí não é verdade, isso aí é comprovado cientificamente que o problema fica no subconsciente da mulher. Com certeza. Ela carrega, e tem mais, fora as complicações que ela vai ter e o risco de enfermidade, de doença que ela é sujeita. Ela corre mais risco, principalmente também, ela 7 vezes mais possibilidade de ter, fugiu da memória agora, fugiu da memória agora. Eu sei que nesse caso que ele está falando, 4 vezes mais, depressão. Ela pode entrar, depressão. Isso mesmo. Ela pode entrar em depressão, tem mais risco de entrar em depressão, Isso. desculpa. É tipo assim, é uma depressão que é causada, ou seja, o problema não é porque ela foi violentada, ela vai sofrer um problema psicológico, aquilo vai ficar na mente dela. Mas também ela abortando e tirando uma vida, ela vai sofrer também um problema psicológico, físico. Isso, é aqui, ó, a Patrícia Silva diz, eu acredito que só quem tem o direito de tirar a vida é quem nos deu ela, Deus. A Michelle Almeida também fala, Deus manda as pessoas no mundo porque tem um propósito na vida de cada um. No entanto, não concordo em tirar a vida de um bebê, independente do problema. Então as pessoas aqui estão concordando. É claro que vai ter pessoas que vão discordar do que a gente está falando, porque assim, a gente não pode ser de acordo com o que a sociedade diz. Tanto é que o assunto que está em questão aqui é ética cristã mediante, entendeu? As questões morais do nosso tempo, a ética secular desse tempo. Então nós, como cristãos, a gente não tem, a gente não concorda com o aborto. Mesmo porque, que nem eu dei um exemplo, se eu tivesse sido abortado, eu não podia estar aqui fazendo a obra de Deus. O pastor não seria pastor, o diácono não seria o diácono Sebastião hoje. Hoje a gente não estaria aqui. Entendeu? Então, assim, tem muitos outros programas, EBD, programas de pregação, que está fazendo a obra de Deus, um ministério lindo. Só que assim, se tivesse sido abortado esse projeto, através de um aborto na sua concepção de vida. Então assim, a gente fala sobre o que? Deus, quando fez Adão do pó da terra, ele deu o que? O sopro de vida, o fôlego de vida. Então a mesma coisa. Então o que o pastor falou, quando está chegando o que? Perto da fecundação, Deus já está dando ali o sopro de vida. O fôlego de vida Deus está dando. Então, se Deus deu, é só Ele que pode tirar. Então, assim, só para encerrar, a gente está encerrando o programa. Antes de encerrar, eu gostaria de falar para você, vai ter um material, um documentário mostrando o que acontece com a mãe quando ela sofre, ela faz um aborto. O que acontece com a criança ao ser retirada, quando a criança está sendo, sente que está sendo penetrada a agulha, instrumentos para tirá-la, ela luta pela vida. Isso. Se você ver esse documentário, você vai ver que antes dos 3 meses de vida, a criança já luta pela vida dela. E muitos falam que criança não pensa. Entendeu? Então eu gostaria de pedir aqui as considerações finais aqui do pastor Eliseu Felipe, agradecendo desde já a sua presença, que foi de suma importância para a gente hoje discutir sobre um dos assuntos mais polêmicos, por que não dizer um dos mais polêmicos da atualidade. Pastor, suas considerações finais. Primeiramente eu quero agradecer a Deus e aos senhores por estar abrindo aqui a oportunidade, de ter aberto aqui a oportunidade para a gente estar aqui compartilhando desse assunto tão delicado e tão atual nos nossos dias. E a todos os pastores que têm orado por nós aí, pastor Rafael, um abraço, a Rosângela também. E também, pode ficar à vontade. Também eu quero apresentar aqui meus livros, aqui, As Origens das Civilizações. Foi um dos meios de eu estar
levando a descendência dos meus pais, depois que o pastor Celestino, meu pai, faleceu há 40 anos atrás, e minha mãe, Severina Maria da Silva, faleceu há 27 anos atrás. Então, uma das formas que eu percebi que eu poderia honrar meus pais foi escrevendo um livro. Eu tenho as minhas formações, e, enfim, eu não quero tratar disso agora, mas o importante é falar do livro. Se você puder adquirir nosso material, As Origens das Civilizações, fala dos primeiros povos, as primeiras famílias, da onde se iniciou tudo, quem foi o descobridor da metalúrgica, tudo aqui está na Bíblia, quem foi os primeiros a fazer os canais de irrigação, as primeiras construções. A gente pede conhecimento, né? Um vasto. A partir daqui você vai ter uma ideia de onde começou. Porque se a gente pegar nos dias atuais e for voltando, vai bater no Éden, que vai bater em Deus. Então a intenção do livro é essa, muito bacana para quem gosta de história, de ler a Bíblia. Está aqui. E tem um outro também aqui, Os Perigos do Lado Bom. Os Perigos do Lado Bom foi a partir de experiências que eu tive, experiências que vinham boas aparentemente, mas depois por trás tinha seus males. Então, Os Perigos do Lado Bom. Se você puder adquirir, vai estar me ajudando também. Eu estou escrevendo um terceiro livro que está relacionado às redes sociais. Custa R$20 cada um. Se vocês quiserem adquirir, tá aí, aparece o telefone, né? Aparece o telefone do pastor. O telefone aí, se você quiser entrar em contato, entre em contato comigo. E Deus possa abençoar a todos. E estamos à disposição para qualquer eventual dúvida que tiver acerca do programa. A Tainá Emily também está assistindo o programa agora. E eu gostaria também de falar o seguinte: quem ganhou o livro do pastor Os Mistérios da Natureza do Fogo foi a nossa irmã Joelma. A irmã Joelma, da onde que é mesmo? Do Piauí, fora de São Paulo. A gente vai enviar o livro para a irmã, pode ficar tranquilo. E no próximo programa, a gente vai estar enviando o livro, independente de onde você mora aqui dentro do Brasil, a gente vai estar enviando o livro do pastor Eliseu Felipe. A gente vai estar sorteando, sempre a gente vai sortear um livro, uma Bíblia, tudo que se refere ao estudo da Palavra de Deus, que é a EBD, esse é o intuito do EBD. E a irmã Joelma está dizendo: esse projeto é belíssimo, não vou perder um programa. Parabéns a todos por esta obra linda. Eu que agradeço por você estar tirando um tempinho de vocês para estar meditando na Palavra de Deus, conhecendo mais a Palavra de Deus. E assim, ela ganhou o livro, o próximo programa vai ter o livro do pastor Eliseu Felipe. A gente vai estar sorteando mais livros do pastor Fábio Souza, pastor Eliseu Felipe. Próximo programa, um assunto de suma importância: eutanásia e pena de morte. Então, tudo que se refere à vida, a gente passou por ética cristã, ideologia de gênero, direitos humanos, hoje aborto, a próxima é eutanásia e pena de morte. Um assunto muito importante, você vai poder esclarecer todas as suas dúvidas. E tem mais. O programa vai começar às 11 horas da manhã. Você que está nos acompanhando agora pelo YouTube, é só você pesquisar a página TV Pro Music, vai estar lá contendo as lições, os temas. Lembrando que vai ser disponibilizado para o pessoal do YouTube um suplemento, ou seja, um complemento da lição. Esse documentário que fala sobre as crianças, sobre o aborto. Lembrando que eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Paz no Vale, que tem como sede ali em Interlagos, na rua Samuel Arnold, número 253, no bairro de Interlagos, e congrego na igreja. A gente coopera ali para a honra e glória do Senhor Jesus, com o pastor presidente, pastor Gessé Ramos, na Avenida Ana Belmira Marinho, número 2714, no Grajaú, perto da garagem da Bola Branca. Você que quiser fazer uma visita para a gente vai ter também no Ministério dia 21 um encontro com mulheres, o nono encontro Chá de Mulheres, que vai ser realizado na nossa sede, que eu passei o endereço, no dia 21 à noite. Gerência de Deus. Primeiro as mulheres se reúnem no chá, trocar experiências da parte de Deus. Aí à noite, às 11h30, a gente vai estar realizando uma vigília abençoada, onde o poder de Deus vai ser manifestado. E olha o nome da vigília: Avivados pela Palavra. Vigília abençoada. A gente vai ter a presença do pastor Rafael Silva, que vai estar trazendo uma palavra abençoada. E o tema da vigília é: enche o teu vaso de azeite e vem. Samuel capítulo 16. Então assim,
enche o teu vaso de azeite e vem cooperar com a gente nessa vigília. Independente do ministério que você congrega, você vai ser super bem-vindo. Vem com a gente. E lembrando também que dia 28 é aniversário de 10 anos do ministério também. A Assembleia de Deus Quase Vale será realizada na nossa sede, no sábado, dia 28. Compareça, nos dê a honra da tua presença e que você será muito bem-vindo. Eu gostaria também de pedir para o Sebastião trazer seus comentários finais. Eu quero agradecer ao pastor Eliseu Felipe pelo convite. Deus abençoe, que continue abençoando o teu ministério. A Joelma, que está lá no Piauí, a Ailton, mais um beijo, um abraço. Deus te abençoe, minha filha. Tá? E eu gostaria de deixar para as mães um exemplo bíblico. Leonardo estava lendo em casa. Tem em 2 Reis, capítulo 3, verso 16, quando duas mulheres prostitutas chegaram diante do rei Salomão e o filho de uma tinha morrido, né? E ela tomou o filho da outra na noite. E estava uma briga entre elas. Uma falava que o filho era meu, a outra falava, não, o filho é meu. E estava aquela briga, chegaram diante do rei. E o rei mandou trazer uma espada para dividir a criança em duas metades. E a mãe verdadeira falou, não faça isso não, dê para ela o filho. Já a outra falou, não, divide isso mesmo, divide no meio. Ou seja, o rei chegou na conclusão que o filho era da outra, que não queria a morte da criança. Sabedoria. Então, você que é mãe, ame seu filho. Isso é um exemplo muito bonito que está em 2 Reis, capítulo 16, capítulo 3, verso 16. Você vai ler uma história muito bonita dessas duas mulheres. Que Deus abençoe e continue nos acompanhando. Isso é um programa de edificação para você, para sua família. Sabe, são temas muito bons. O próximo, o Leonardo já falou, eutanásia, é muito bom também. E que Deus possa te abençoar nessa tarde. Eu agradeço desde já a sua presença. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para abençoar mais vidas. E acaba agora o programa EBD em Foco, lições que edificam. Na próxima aula esperamos a sua presença, o seu compartilhamento, a sua cooperação. Em nome de Jesus.